você sabe, reza assim comigo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu próprio veneno, assim seja. Amém. Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e que fujam de sua face todos aqueles que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. Boa noite. Não escutei. Boa noite. Fala para quem está do seu lado. Seja muito bem-vindo à nossa noite. Fala para quem está do outro lado. Que bom que você veio. Quero cumprimentar também com muito carinho você que está em casa nos acompanhando por todo o sistema de comunicação da paróquia Nossa Senhora da Assunção. É uma alegria muito grande ter você conosco aqui na nossa noite. As muralhas cairão. Para você que não me conhece, eu me chamo Eduardo Oliveira, sou pregador missionário da comunidade Filhos de João Batista, moro em Sete Lagoas, Minas Gerais, a 1h30 de Belo Horizonte. São 29 anos caminhando com Jesus, 24 dedicados ao ministério da pregação. Desses 24, 13 anos são vivendo única e exclusivamente para a evangelização. Há 14, 15 anos atrás, eu era executivo de empresa, diretor de multinacional, e foi quando Deus pediu que eu deixasse tudo para viver única e exclusivamente para a evangelização. Desta forma, então, em 13 anos, nós não temos outra vida, a não ser se consumir em pregar o evangelho, defender a igreja, ajudar pessoas, ajudar casais, ajudar famílias, ajudar gente a ter uma experiência com Deus. Então, em 13 anos, Deus já me deu a alegria de pregar em centenas de cidades do Brasil, já preguei em outros países também algumas vezes, sou autor de 3 livros, enfim, uma vida consumida pela igreja. Eu sou casado há 23 anos com a Edna, tenho 2 filhos, o Juan Felipe de 19 e o Benjamin de 10 aninhos de idade. E com muita alegria, retorno aqui na paróquia Nossa Senhora da Assunção. Eu sempre digo que aqui já me sinto em casa, me sinto entre amigos e irmãos. Não venho com a frequência que gostaria devido à agenda, mas sempre que posso estou por aqui. E esta noite, com muita alegria, com o coração repleto, para estudarmos juntos o Catecismo da Igreja Católica, onde eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração nesta noite. Você acredita nisso também, sim ou não? Fala para quem está do seu lado, prepare o seu coração. Fala para quem está do outro lado assim, não tire os olhos do Eduardo. Vou tentar fazer uma pregação menos explosiva, né? Para quem já me conhece, a gente é muito conhecido pelas pregações explosivas nossas, mas como é uma pregação mais formativa, então talvez não vai ser uma pregação tão explosiva, mas vai ser uma pregação de caráter mais formativo, onde nós vamos caminhar dentro do catecismo da Igreja Católica, amém? Então por isso eu preciso que você não tire os olhos de mim, para você não se perder na pregação, amém? Bora então caminhar? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 7. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 7. Se tiver alguém sem Bíblia perto de você, pergunta para essa pessoa passar vergonha. Cadê a sua Bíblia, meu irmão? Ficou em casa, na estante, aberta no Salmo 90 para expulsar capeta, aleluia. A página está até amarela, que você nunca nem virou, glória a Deus. Romanos 14, 7. Quem está com a Bíblia aí achou, dá um glória a Deus. Quem está com a Bíblia e não achou ainda, fala misericórdia. Tem gente tomando um couro da Bíblia, que eu estou vendo aqui de cima. E quem está sem Bíblia fala socorro. Pega essas almas, Nossa Senhora. Romanos capítulo 14, versículo 7. Eu vou lendo. Diz assim: nenhum de nós vive para si, e ninguém morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Porque é para isso que Cristo morreu e retornou à vida,
para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Palavra do Senhor. Beija sua Bíblia e aplauda a palavra de Deus. Não, se é para a palavra de Deus, aplauda de verdade a palavra de Deus. Amém. Irmãos, se tratando de catecismo da Igreja Católica, já no início do catecismo, lá no prólogo do catecismo da Igreja Católica, ou se você preferir, no parágrafo de número 1, resumidamente, nós vamos encontrar lá, dizendo o seguinte: Deus criou o homem no mais alto nível de santidade e de amor. Ou seja, quando Deus pensou em mim e em você, Deus criou eu e você para nós conhecermos, amarmos e servirmos a Deus. Para que Deus nos criou? Repita comigo: conhecer. Horrível, abra a boca, repita comigo: conhecer, amar e servir a Deus. E eu já quero aqui parabenizar a iniciativa do pessoal da Noite As Muralhas Cairão, juntamente com o Padre Marcos, ao idealizarem este seminário do Catecismo da Igreja Católica, cujo tema eu achei maravilhoso, que é conhecer para amar. É isso? Por quê? É isso que o Catecismo da Igreja Católica vai dizer. Deus criou eu e você no mais alto nível de santidade e de amor. E Deus nos criou para conhecer, amá-lo e servi-lo. Por quê? Todos nós só vamos amar aquilo que nós conhecemos. Então, o primeiro estágio que se espera de uma pessoa na caminhada cristã é que ela tenha uma experiência com Deus. Então, através dessa experiência com Deus, seja através de um retiro, de um congresso, de um grupo de oração, enfim, de uma santa missa, mas seja através de qualquer motivo, qualquer encontro ou qualquer presença da pessoa dentro da igreja, essa pessoa passa a ter um conhecimento de Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Ao passo que essa pessoa, então, ela conhece a Deus, ela vai passar a se relacionar com Deus, vai criar um relacionamento. Por quê? Eu só conheço aquilo que eu me relaciono. Por exemplo, quando a gente começa a namorar, é assim, a gente começa a namorar para conhecer. Eu, por exemplo, quando eu comecei a namorar a Edna, minha esposa, nós namorávamos apenas uma vez na semana, só na quarta-feira. Era começo de namoro, vamos namorar apenas uma vez na semana. O namoro foi avançando, foi ficando gostoso. Eu cheguei nela e falei: amor, uma vez só na semana é muito pouco. Falei: vamos namorar 2 vezes? Ela falou assim: eu também acho. Eu falei: fechado então. Começamos a namorar terça e quinta, 2 vezes na semana. Melhorou? Melhorou. Mas o tempo foi passando e também ficou pouco. Eu cheguei nela e falei: amor, eu estou gostando demais do ser. Falei: 2 vezes na semana só é pouco, a gente não poderia namorar 3 vezes na semana? Ela falou assim: uai, eu também acho isso. Falei: então, fechado, 3 vezes na semana. Começamos a namorar segunda, quarta e sexta. O namoro foi avançando. Eu falei: mas meu bem, ficar longe de você o final de semana inteiro não tá legal. Eu sinto saudade de você final de semana. Falei: vamos começar a namorar também no sábado? Ela: pode ser no sábado também. Falei: fechou. Começamos a namorar segunda, quarta, sexta e sábado. O namoro foi avançando. Falei: amor, domingo é dia do Senhor. Falei: como é que a gente não vai se ver no domingo? Falei: temos que se ver também no domingo. Ela falou assim: também acho. Começamos a namorar segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Aí o relacionamento foi avançando. Aí chega aquela fase, hoje ninguém liga mais porque tem WhatsApp, mas na minha época a gente ligava, e ficava horas no telefone, na ligação. A gente ligava para quê? Liguei só para ouvir a sua voz. Aí ficava 2 horas no telefone, na hora de desligar a gente falava: vamos desligar? Aí vamos. Então tá bom, mas desliga você primeiro. Não, então vamos desligar junto, no 3, vai. 1, 2, 3. Ah, você não desligou! Quem está rindo é porque fazia isso também, né? Estou sentindo.
Aí chega aquela fase que a gente fala assim: o relacionamento tá tão gostoso que eu não quero mais ir embora. Então a gente vamos o quê? Nos casar. E quando a gente casa, embora tendo namorado 4 anos, embora eu namorei 4 anos com a Edna, minha esposa, quando nós nos casamos, eu vi que tinha coisas dela que eu ainda não sabia. Eu precisava me relacionar ainda mais. E então, ou seja, para que eu conhecesse a Edna profundamente, eu precisei ir criando um relacionamento com ela. Então, quando o catecismo da Igreja Católica, já no prólogo, já no inicinho, no capítulo 1, vai dizer que Deus criou eu e você para conhecer, amá-lo e servi-lo, o que é isso? O que Deus espera de mim e de você? Que nós criemos um relacionamento com Ele. Então esse relacionamento talvez comece um único dia na semana, na Santa Missa no domingo. E a gente começa a ir na missa no domingo, na missa no domingo, na missa no domingo. De repente a gente fala, uai, mas esse trem tá bom demais, acho que eu vou na segunda-feira, na noite as muralhas cairão também. E a gente passa a vir no domingo e vem a vir na segunda. De repente a gente fala, não, eu vou na terça-feira também. Daqui a pouco a gente vai na quarta também. Daqui a pouco a gente vai na quinta também. E daqui a pouco a gente quer estar na igreja a todos os dias. Porque o relacionamento vai ficando gostoso. E a gente então deixa apenas de conhecer o Senhor. E a gente passa então a amá-lo. Fala para quem está do seu lado, você é chamado a se relacionar com Deus. E então, ao passo que eu relacionei, conheci e passei a amá-lo, eu passo então a querer servir. O banco, a cadeira já não me serve mais. Então eu vou procurar o padre, vou procurar a coordenação, vou dizer, usa de mim, me coloca para trabalhar, me coloca para arrumar cadeira, passar pano na cadeira, porque eu quero agora transbordar aquilo que eu também já experimentei. Quem está me ouvindo, diga amém. Repita comigo, eu sou chamado. Horrível, abra a boca, diga, eu sou chamado a conhecer, amar e servir a Deus. É para isso então que Deus nos criou, para conhecer, amar e servir. E como eu dizia e volto a dizer, Santo Tomás de Aquino, na sua súmula teológica, o catecismo, no parágrafo 31, e também a Igreja Católica vai nos dizer que o homem foi criado no mais alto nível de santidade e de amor. O que é isso? Quando Deus foi fazer eu e você, ou os nossos primeiros pais lá no Éden, Deus colocou tudo aquilo que era bom dentro do homem. Uma palavra grega chamada character. O que é isso? Toda sabedoria, toda alegria, toda parresia, toda intrepidez, toda fortaleza, toda coragem, toda a unção do Espírito Santo estava no homem. Só que Deus então colocou o homem no jardim do Éden. Éden significa local de delícias. E já que o homem foi criado no nível de santidade, de amor tão grande, o homem não poderia morar em outro lugar que não fosse no jardim do Éden. E Deus falou para o homem, cuidai do jardim, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, pode usufruir de tudo, só não toca no fruto da árvore que está no centro do jardim. E a história você já sabe, a mulher começa agora a dialogar com a serpente aparece para a mulher e diz, é verdade que Deus nos proibiu de comer de todos os frutos do jardim? E a mulher fala, não, lógico que não, a gente pode comer de tudo, a gente só não pode comer do fruto da árvore que está no centro. E a cobra fala para a mulher, não, se você comer do fruto da árvore, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como deuses. A mulher então agora dá ouvido à serpente, a mulher pega o fruto, come do fruto, dá para o seu marido Adão, e o homem então agora desobedece a Deus. Fala para quem está do seu lado, por que você desobedece a Deus? Não, abre a boca, fala, por que você desobedece a Deus? Fala para quem está atrás de você, por que você é tão desobediente? E então, em Gênesis no capítulo 4 e 5, nós vamos encontrar Deus fazer uma das afirmações mais doloridas a nosso respeito. Deus vai dizer, eu me arrependo de ter criado o homem. Deus então agora vai expulsar o homem do jardim do Éden.
o homem agora não pode mais entrar no Éden. Deus vai colocar 2 querubins para fechar a porta do Éden. Esses querubins têm uma espada de fogo flamejante para um lado, uma espada de fogo flamejante para o outro, e Deus fala: aqui agora ninguém entra mais. E com a desobediência de Adão e Eva entrou o pecado no mundo, e com o pecado entrou a morte, que depois Paulo mais tarde vai escrever para os romanos: como por um só homem o pecado entrou no mundo, agora todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Fala para quem está do seu lado: o trem ficou feio. Não, se sinta mineiro agora por 5 segundos. Lá em Minas tudo é trem, a gente fala: vou comer um trem, caiu um trem no zóio, vou pegar o trem que voa. Então se sinta mineiro agora por 5 segundos e fala para quem está do seu lado: o trem ficou feio. Por que o trem ficou feio, Eduardo? Porque o homem desobedeceu, o homem foi expulso do jardim do Éden, e Deus agora retirou do homem o character. E Deus agora colocou um outro selo no homem, chamado de pecado original. Como é que é o nome do selo agora? Pecado original. Mas Deus é amor e misericórdia, diga amém. Horrível, Deus é amor e misericórdia, diga amém. E embora o homem desobedeça a Deus, embora eu e você desobedeçamos a Deus, embora eu e você somos um povo de cabeça dura, que muitas vezes não queremos saber de Deus, não queremos obedecer a Deus, não queremos caminhar com Deus, Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você, Deus não desiste do homem, porque Ele é amor e Ele é misericórdia. Pode aplaudir o amor de Jesus? Não, aplauda a misericórdia de Deus. Viva a misericórdia de Deus. Fala para quem está do seu lado: Deus não desiste de você. E Deus então agora vai tentar refazer aliança com o homem. Deus começa a levantar homens e mulheres que vão ser importantes, sim. Deus levanta Enoque, Deus levanta Noé, Deus levanta Abraão, Deus levanta Isaac, Deus levanta Jacó, Deus levanta Josué, Deus levanta Moisés, Deus levanta Davi, Deus levanta Salomão, Deus levanta Ruth, Deus levanta Esté, Deus levanta Judite. Deus agora começa a levantar homens e mulheres que vão ser importantes, sim. Mas com nenhum desses homens Deus consegue refazer a aliança com o homem. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Ou seja, Deus tentou, mas a aliança era imperfeita. O sacrifício não era perfeito. E então, o apóstolo João vai dizer: no final de tudo, Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho único, para descer na terra e refazer a aliança com o homem. Quem está me ouvindo, diga amém. Isso também vai estar no catecismo da Igreja Católica. Abra aí seu catecismo comigo, no parágrafo 456. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 456. Achou aí? Sim. Nós vamos ver o catecismo falar acerca do quê? Da encarnação de Jesus. O catecismo vai dizer assim: com o credo niceno-constantinopolitano, olha para mim, qual é esse credo niceno-constantinopolitano? É aquele credo maior, que a gente reza em algumas liturgias específicas da igreja. Por exemplo, na Semana Santa, reza o credo, em algumas festas litúrgicas específicas, que é aquele credo maior, aquele grandão, que a gente coloca às vezes no data show, tal, que a gente não sabe ele decor. Então é esse aqui que o catecismo da igreja está falando, ok? Então vamos lá. Com o credo niceno-constantinopolitano, respondemos confessando: e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Parágrafo 457, o próximo. E o Verbo se fez carne para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus,
Foi Ele quem nos amou e enviou-nos o seu único Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados, conforme 1 João capítulo 4, versículo 10. O Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Este apareceu para tirar os pecados. Diga amém. Ou seja, a aliança que foi quebrada, a aliança que o homem quebrou por desobediência de Adão e Eva, essa aliança vai ser refeita agora, através da encarnação de Jesus no seio, no ventre de Maria. Então o que você precisa entender aqui, a minha memória ela é visual, eu não sei como é que é a sua, mas a minha é visual. Então eu imagino aqui, que Deus Pai amou tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto eu e você, que Ele queria refazer aliança conosco. Diga amém. Deus não desiste de nós. Diga amém. E eu imagino então, a minha memória é visual, eu imagino Deus Pai fazendo uma reunião no céu, e Deus Pai chegando e dizendo: Jesus, ô menino, vem cá, corre aqui, corre filho, vem cá, vem cá, vem cá. E Jesus chega: fala pai, pois não, estou aqui. E o pai diz: filho, olha lá embaixo, o planeta Terra, o mundo inteiro. E Jesus: estou vendo pai, bonito né? E o pai: aham, eu que fiz. E o pai continua assim: filho, você está vendo aquele povo lá embaixo? Eu criei eles por amor, para o amor, para amar. Filho, eu criei eles porque eu amo tanto, 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 e eu coloquei tudo aquilo que era bom, que há em mim e em você, eu coloquei dentro deles, filho. Filhos, eu botei eles no Éden, era para eles serem felizes, mas filho, eles me desobedeceram, eu tirei eles do Éden. E filho, eu estou tentando refazer aliança com eles, e já tentei de diversas formas, levantei muitos homens e mulheres que foram importantes, mas com nenhum deles foi possível. E eu preciso que você, filho, desça lá embaixo, você vai se encarnar no seio de uma moça, você vai ser homem em tudo como eles, menos no pecado. Você vai crescer, você vai viver, você vai fazer milagres, mas no final de tudo, eles vão te crucificar, mas pela sua cruz eu vou refazer a aliança com eles. E o pai perguntou: você topa, Jesus? Eu imagino Jesus olhou o planeta Terra e falou: pai, é pelo planeta Terra inteiro? E o pai falou: também, Jesus. E Jesus falou: uai, também? E o pai falou: calma, calma, Miguel, pega aí, dá um zoom nesse mapa aí, Brasil. E Miguel, minha memória é visual. E eu imagino Jesus olhou o mapa do Brasil e falou: pai, é pelo Brasil que o senhor quer que eu desça lá? E o pai: também, Jesus. E Jesus: também? E o pai: calma, Miguel, dá mais um zoom aí, estado de Goiás. E Miguel, e Jesus falou: pai, é pelo estado de Goiás? E o pai: também. E Jesus falou: também, pai. E Jesus falou: calma, Miguel, dá um zoom aí, Goiânia, paróquia Nossa Senhora da Assunção, dia 6 de julho de 2026, às 20h35. E Miguel, e Jesus olhou lá de cima, e Jesus enxergou eu, você, a sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, a sua realidade. E Jesus perguntou: pai, é por aquele povo que está lá na noite as muralhas cairão? E o pai falou: também. E Jesus falou: pai, se é por aquele povo que está escutando Eduardo Oliveira, eu desço, eu morro, mas eu vou resgatá-los para o Senhor. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Viva Jesus Cristo! Fala para quem está do seu lado: foi por você. Fala para quem está do lado: foi por você. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está me ouvindo, diga amém.
E então é isso que nós vamos entender quando o profeta Isaías vai dizer: por tuas chagas é que nós podemos ser completamente sarados, curados, libertos, porque pela cruz de Jesus Cristo, eu e você fomos resgatados, e a aliança que tinha sido quebrada, ela foi refeita por Jesus Cristo. Ele nos redimiu, Ele é o Cordeiro sem mancha, Ele é o Cordeiro sem mácula, Ele é o Cordeiro perfeito, Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tirou o pecado do mundo, e por Jesus Cristo, eu e você podemos entrar de novo no céu. Pode aplaudir isso? Prova disso, vira aí o seu catecismo, parágrafo 631, minto, 601, desculpa, 601, achou aí? Vou lendo, diz assim: este projeto divino, ou seja, um projeto de Deus, foi Deus Pai quem quis, este projeto divino de salvação, mediante a morte do servo aí está em letra maiúscula, entre parênteses, porque é Jesus, o Filho, o justo, porque é aquilo que Isaías 53 vai dizer: ele carregou sobre si o documento que nos condenava, ou seja, ele é justo, ele é santo, ele carregou aquilo que era para nós. Por isso que eu decido dizer: havia sido anunciado antecipadamente na Escritura, como mistério de redenção universal, isto é, de resgate, que liberta os homens da escravidão do pecado. São Paulo, em sua confissão de fé, que diz ter recebido, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, professa que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. A morte redentora de Jesus cumpre em particular a profecia do servo sofredor. Jesus mesmo apresentou o sentido da sua vida e da sua morte à luz do servo sofredor. Após a sua ressurreição, ele deu esta interpretação das Escrituras aos discípulos de Emaús e também aos próprios apóstolos. Diga amém. Ou seja, Jesus nos resgatou, pela cruz de Jesus, eu e você então somos libertos. Fala para quem está do seu lado: seja livre, meu irmão. Não, fala assim: seja livre, meu irmão. E você pode me perguntar, só um detalhe, não é o tema, mas a gente está caminhando eu estou falando como uma formação, é uma aula. Jesus então vai morrer na sexta-feira santa, às 3 horas da tarde, nós celebramos isso na sexta-feira da paixão. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, vai dizer as Escrituras. E algumas pessoas perguntam: tá, e por que a igreja celebra já no sábado a ressurreição de Jesus? Essa é uma dúvida que muitos de nós temos. Por quê? Segundo o calendário judaico, e Jesus é judeu, então no calendário judaico, às 18 horas muda o dia, não é igual ao nosso. O nosso muda às 23 horas e 59 minutos. Então 00, novo dia. Ou à meia-noite, muda o nosso dia. No calendário judaico não. Às 18 horas já é um novo dia. Então conta comigo. Jesus morre na sexta-feira, 3 horas da tarde. Primeiro dia. Sexta-feira, 18:01, segundo dia. Sábado, 18:01, terceiro dia. Por isso que a igreja já no sábado, após as 18 horas, já começa a celebrar a ressurreição de Jesus, porque ele ressuscitou ao terceiro dia no calendário judaico. Então por isso a gente celebra, ressuscitou ao terceiro dia. E a gente pode perguntar: Eduardo, mas o que Jesus ficou fazendo nesses 3 dias? Abre o seu catecismo comigo. Gente, catecismo tem resposta para tudo, é maravilhoso, gente, a igreja é maravilhosa. Abre aí, parágrafo 631. Um pouquinho para frente nós estávamos. 631. Achou aí? Vou lendo. Jesus desceu às profundezas da terra. Aquele que desceu
é também aquele que subiu. Acabamos de ler, Efésios 4, 9 e 10. O símbolo dos apóstolos confessa em o mesmo artigo de fé a descida de Cristo aos infernos e a sua ressurreição dos mortos no terceiro dia, porque na sua Páscoa é do fundo da morte que ele fez jorrar a vida. Ou seja, o que Jesus fazendo nesses 3 dias? Ele desceu à mansão dos mortos para buscar todos os justos que estavam lá, para então ele abrir novamente o jardim do Éden, agora não mais chamado de jardim do Éden, mas agora chamado de reino dos céus. Onde vai comprovar isso? Salmo 24, na vigília do sábado santo, naquela missa longa, que você fica cochilando, e reclamando que o padre fica inventando 1000 leituras, é essa missa mesmo. O padre tem que fazer é a vigília pascal, do sábado santo. Nós vamos rezar o Salmo 24. E o Salmo 24 vai dizer mais ou menos assim: os 2 querubins estão guardando o jardim do Éden. Lembra que eu falei? Que Deus expulsou o homem do jardim do Éden, botou 2 querubins, falou que ninguém entra. Os 2 querubins estão aqui. De repente os 2 estão aqui. Um olha para o outro e fala: está vindo alguém lá. E o outro falou: também vejo. Quem é? Falou: uai, não sei não. Falou: mas ele tem túnica branca, cabelos longos, barba. A sua túnica está manchada de sangue. E o Salmo 24 então vai rezar: abri, ó portas, os vossos frontões, para que entre o Rei da Glória, para que o Rei da Glória possa entrar. Ou seja, o jardim do Éden que estava fechado, Jesus Cristo, que é o Cordeiro sem mancha, sem ruga, sem mácula, ele desceu no terceiro dia à mansão dos mortos, levou os justos com ele, e ele foi lá no Éden e falou: pode abrir, porque eu já paguei o pecado deles, eu já paguei o documento que nos condenava, e agora pela minha morte, eles podem entrar no Éden de novo, mas agora não mais chamado de Éden, mas agora chamado de reino dos céus, aonde eu e você iremos morar um dia. Pode aplaudir? Bata no seu peito e fala: o meu lugar é o céu. Não, fala assim: o meu lugar é o céu. Não, bate, eu quero escutar o tum-tum-tum, bate aí e fala: o meu lugar é o céu, vai. Fala para quem está na direita, na esquerda: o seu lugar é o céu. Fala para quem está atrás de você: o seu lugar é o céu. Fala para quem está na sua frente: o seu lugar é o céu. Fala para quem está abaixo de você: o seu lugar é o céu. Fala para quem está acima de você: o seu lugar é o céu. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está me ouvindo, diga amém. Quanto à ressurreição de Jesus, vira aí, parágrafo 638. Depois na sua casa você vai ler os 639 e os 640, amém? Só para a gente correr com a nossa pregação, senão não vai dar tempo de eu chegar no final. 638, parágrafo 638, vai dizer assim: anunciamo-vos a boa nova, a promessa feita a nossos pais. Deus a realizou plenamente para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo, crida e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã, transmitida como fundamental pela tradição, estabelecida pelos documentos do Novo Testamento, juntamente com a cruz pregada como parte essencial do mistério pascal. Cristo ressuscitou dos mortos, pela sua morte venceu a morte, aos mortos deu a vida. Diga aleluia. Ou seja, veja que lindo que vai dizer o catecismo. Depois você vai ler o 39 e o 40 na sua casa, para a gente poder avançar aqui. A cruz, para nós, ela é sinal de salvação. Como vai dizer o catecismo, ela faz parte do mistério salvífico, faz parte do mistério da ressurreição.
Nós não acreditamos em reencarnação. Jesus não reencarnou, Jesus ressuscitou. Então, nós não somos uma igreja de um Deus morto. Nós não somos masoquistas que adoramos a cruz por sofrimento. Não, mas nós somos a igreja de Jesus crucificado, mas de um Jesus que ressuscitou. Então nós temos a cruz para quê? Para nós olharmos e enxergarmos um Deus que morreu por amor a nós, um Deus que se entregou por amor a nós, mas que a gente olhe para a cruz e a gente enxergue que nem a morte pôde deter o nosso Deus. E se nem a morte pôde deter o nosso Deus, não é o meu problema, não é o seu problema, não é a sua crise, não é a sua doença. Nada, mas nada, mas nada, mas nada pode impedir a ação de Jesus Cristo. Pode aplaudir, aplauda, aplauda, aplauda. Então, ao venerarmos a cruz de Jesus, nós precisamos entender o quê? Um Deus que sofre comigo, um Deus que sofre com você, um Deus que morreu, um Deus que sofreu, mas o sofrimento e a morte não foram a palavra final na vida dele, e se não foi na vida dele, também não será na minha, também não será na sua. Tudo que eu e você estamos passando não é o ponto final, é apenas uma vírgula para a ressurreição que virá. Pode aplaudir, aplauda, aplauda, aplauda de verdade, aplauda de verdade. Ele ressuscitou. Fala para quem está do seu lado, ele ressuscitou. Fala para quem está do outro lado, ele ressuscitou. Fala assim, então receba a vida na sua vida. Não, fala assim, receba a vida na sua vida. Eduardo, por que receba a vida na minha vida? Porque tem muita gente que anda vivo, mas anda parecendo vivo, morto. Ninguém me ama, ninguém me entende, porque eu sofro, ó céus, ó nuvem, ó dia. Porque eu não tenho sorte, não para mim dar certo, porque o cachorro mordeu meu pé, o cachorro morreu, a geladeira estragou, o pneu furou. Ah, Deus, ó, ei, para. Em nome de Jesus Cristo, eu e você pertencemos a uma igreja de um Deus vitorioso. E se eu e você estamos debaixo do sangue e da cruz de Jesus, nós também seremos vitoriosos com Ele. Uau! Fala para quem está do seu lado, ressuscita, irmão. Avançando, mas é fato também, o magistério da igreja, a tradição da igreja, a Bíblia Sagrada, em 29 versículos bíblicos, sendo 19 no Antigo Testamento, 10 no Novo Testamento, nos afirmam de uma coisa, repita comigo, Jesus Cristo vai voltar. Não, horrível, repita comigo, Jesus Cristo vai voltar. Fala para quem está do seu lado, Ele vai voltar. Não, fala para quem está falando, Ele vai voltar. Abre o seu catecismo aí, vira lá comigo. Parágrafo 675. Achou aí? Vou ler. 675. Antes do advento de Cristo, o que é advento? O que há de vir. Advento significa há de vir, ou seja, aquele que há de vir, é um novo advento, porque aqui no Catecismo da Igreja Católica nós já estudamos a encarnação. Então você vê que o Catecismo ele caminha numa linha cronológica. Então a gente começou na encarnação, passamos pela cruz, passamos pela ressurreição. Então agora o Catecismo vai começar a falar da escatologia. O que é escatologia? O estudo dos finais do tempo, da segunda vinda de Jesus. Então vai dizer, antes do advento de Cristo, antes da segunda vinda de Cristo, a igreja deve passar por uma provação, que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvenderá o mistério da iniquidade,
sobre a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas, às custas da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo, em que o homem se glorifica a si mesmo em lugar de Deus e do seu Messias que veio na carne. Diga amém. Depois você vai ler na sua casa até o parágrafo 682, ok? Vai falar tudo sobre a segunda vinda de Jesus. Mas o que eu e você precisamos entender, você querendo ou não, acreditando ou não, gostando ou não, uma verdade é a nossa fé: Jesus Cristo vai voltar. E a gente reza isso, não creio, em cada Santa Missa. Tudo que eu estou pregando aqui hoje, poderíamos resumir na oração do creio. Diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho nosso, que foi concebido. O que é isso? Segunda vinda. Paramos aí, porque depois já vai entrar em outro dia do seu seminário. Mas aqui, ou seja, a minha pregação de hoje está contida aqui no creio. E a gente reza: está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar. O que é isso? É a segunda vinda de Jesus Cristo, ou seja, Ele vai voltar. Isso é uma verdade de fé, e você não acreditar nisso é pecado. Você precisa se confessar, porque essa é a matéria do credo. A gente reza, isso não crê em Deus Pai. Então você está rezando algo que você não acredita. Se você não acredita, você precisa se confessar. Ou seja, uma verdade é: Ele vai voltar. Mas a grande pergunta é: quando é que Ele vai voltar? Jesus mesmo respondeu isso. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, Ele vai dizer: quanto à minha volta, eu não sei, nem os anjos sabem, mas somente o Pai que está no céu. Ou seja, quando a segunda volta de Jesus, nem os anjos, nem as potestades, nem as dominações, ninguém sabe, somente o Pai. Nem o Filho sabe quando vai ser a segunda vinda, porque o Pai, Ele é o Criador, Ele tem o controle de todas as coisas nas mãos, ou seja, nós não sabemos quando Ele vai voltar. Isso é tão sério, tão sério, tão sério, que o apóstolo Paulo, que é coluna da igreja, está ali junto com Pedro, chamado de coluna da igreja. Paulo vai escrever na comunidade de Tessalônica, aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e capítulo 5, Paulo vai dizer: irmãos, quanto à segunda vinda de Jesus, eu não tenho autorização, nem mesmo para tocar no assunto. Eu não posso nem falar sobre isso, porque eu não sei. Porque carta aos Gálatas também vai dizer: se aparecer um anjo, uma pessoa, um profeta, revelando o dia e o horário que Jesus virá, que ele seja anátema. O que é isso? Que ele seja excomungado, porque quanto o dia e quanto a hora, ninguém sabe, somente o Pai que está no céu. Ou seja, nós não sabemos quando Ele vai voltar, mas nós sabemos que Ele vai voltar. Então o que você precisa entender? O ontem não existe mais, diga amém. O ontem não existe mais, diga amém. O amanhã não existe ainda, diga aleluia. Então a única coisa que existe é o hoje. Então pode ser que ainda hoje, até a meia-noite, o céu se abra, a trombetas toque e Jesus volte ainda nesta noite.
Então o que você e eu precisamos entender? Se Jesus pode voltar ainda hoje, então hoje é dia de ser mais santo, hoje é dia de rezar mais, hoje é dia de buscar mais, hoje é dia de adorar mais, hoje é dia de ser melhor marido, melhor esposa, melhor pai, melhor mãe, melhor filho, hoje é dia de perdoar, hoje é dia de pedir perdão, hoje é dia de parar de pirraça, hoje é dia de parar de mimimi, hoje é dia de parar de chatice, hoje é dia de parar de frescura, porque pode ser que Jesus volte ainda hoje, ou se Ele não voltar ainda hoje, pode ser que eu e você vamos para junto dele. Quem nos garante? A palavra vai dizer, o homem fez uma grande colheita e falou, irei ampliar os meus celeiros, para que agora eu possa viver tranquilo. Deus olhou e falou, pobre coitado, mal sabe ele que ainda essa noite a sua vida será tirada. Ou seja, Jesus vai voltar, então pode ser que ainda hoje ele volte, ou a gente vai. E a pergunta é, se ele voltar hoje, como é que ele vai te encontrar? Precisando pedir perdão? Precisando liberar perdão? Precisando amar, beijar, abraçar? Amanhã eu digo que eu amo. E se amanhã não chegar? Amanhã eu peço perdão. E se amanhã não chegar? E é por isso que a palavra vai dizer também, quando Jesus voltar, um homem vai estar no campo, a mulher vai estar dentro de casa, e eles não darão tempo nem de se despedir, porque um vai subir de lá e o outro vai subir daqui. Ou seja, eu estou aqui em Goiânia, a minha esposa está lá em Sete Lagoas, Minas. Então se a trombeta tocar hoje, Jesus voltar hoje, eu não vou ter tempo de mandar um zap para ela. Falar, olha, apareceu aqui. Não vai dar tempo. Então, ou seja, ela sobe de lá e eu subo daqui. É por isso que a palavra vai dizer, não vai dar tempo nem de se despedir. Por isso que a palavra é, nós precisamos estar prontos a todo momento, a todo dia, porque hoje é o dia que Jesus ainda pode voltar. Então para de pirraça, ame as pessoas que moram com você, ama a sua casa, ama a sua família, pede perdão, libera perdão, mais beijo, menos cara feia, mais olho no olho, menos celular, mais abraço, menos pirraça, menos cara feia. Para de brigar por coisas pequena, ama hoje, beija hoje, abraça hoje, perdoa hoje, reza hoje, adora hoje, seja santo hoje, porque pode ser que ainda hoje nós encontraremos com Ele. Fala para quem está do seu lado, Ele vai voltar. Eu quero, aqui dentro disso, eu preciso aqui abrir um parênteses, porque mamãe pediu, mamãe que eu digo Nossa Senhora da Assunção, já que estou na casa dela, dentro desse contexto todo nós estamos pregando, nós não sabemos quando Jesus vai voltar, amém? Você entendeu que pode ser ainda hoje, amém? Nossa Senhora também como sendo mãe, eu acredito que talvez mãe sabe de todas as coisas, mas eu não posso afirmar isso, que a palavra diz que só o pai sabe. Se eu falasse isso, estaria cometendo aqui uma heresia. Então não posso falar que Nossa Senhora sabe, ok? Mas Nossa Senhora, estudando as aparições dela, em Garabandal, La Salette, Fátima, Medjugorje, e eu sou escravo mariano já há 18 anos, pelo Médici São Luís Grignon de Montfort, então eu sou um grande devoto de Nossa Senhora. Então estudando as aparições de Nossa Senhora, como eu falei, Fátima, Garabandal, La Salette, Medjugorje, estudando tudo isso, Nossa Senhora, ela faz algumas afirmações, não de data. Nossa Senhora faz algumas afirmações, que antes da vinda de Jesus, vai acontecer 3 sinais. Quantos sinais? Quantos sinais? O primeiro sinal que Nossa Senhora diz que vai acontecer, repita comigo, sinais na natureza. Qual é o primeiro sinal que Nossa Senhora diz que vai acontecer? O que são os sinais na natureza? Furacões, terremotos, tsunamis, maremotos, o sentimento de que o dia não tem mais 24 horas, que o dia está sendo curto, não teremos mais as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, viveremos todas as estações no mesmo dia, ou seja, sinais na natureza. E eu te pergunto, olhando hoje para a nossa natureza, isso já está acontecendo, sim ou não? Sim. Então fala para quem está do seu lado, Jesus Cristo está voltando. Segundo sinal que Nossa Senhora disse que aconteceria, repita comigo, na família e na sociedade.
O que é isso? Vivemos hoje uma geração de gente intolerante, uma geração de gente egoísta, narcisista, hedonista, vaidosa, por qualquer coisa se fecha, se mata, homicídio está lá em cima, feminicídio está lá em cima, infanticídio está lá em cima. Vivemos hoje uma geração de gente intolerante, por qualquer coisa se fecha no trânsito, se buzina, se xinga, porque vivemos hoje uma sociedade cada vez pior no seu quesito de humanidade. Então, olhando para a sociedade, já está acontecendo também, sim ou não? Repita comigo: Jesus Cristo está voltando. E Nossa Senhora falou também na família. Olhamos hoje, a família vive um dos seus momentos mais difíceis. Divórcio, crédito, maneira avassaladora, as pessoas não querem mais casar, os filhos não obedecem os pais não sabem como lidar com os filhos, o marido não entende a esposa não entende o marido, por qualquer coisa se põe para fora, manda morar com o tio, manda morar com a avó, e por qualquer coisa agora larga, separa, me traiu, vou trair também, porque eu vou pagar com a mesma moeda, porque o homem não chora, a mala está lá fora, dormir na praça, toma aqui R$50. Olhando para a família, a situação já está crítica também, sim ou não? Repita comigo: Jesus Cristo está voltando. Terceiro sinal que Nossa Senhora disse que aconteceria. Repita comigo: sinais na igreja. O que é isso? Uma apostasia da fé. Graças a Deus, a igreja católica nunca esteve tão cheia como nos nossos dias. Muitas pessoas estão voltando para a igreja, sendo batizadas, aceitando Jesus. Nós tivemos tanta gente rezando o rosário de madrugada como nos nossos dias. Os recordes de todos os estádios do Brasil estão sendo batidos por eventos católicos. Eu estava no Mané Garrincha com o Frei Gilson. Os recordes de público do estádio de Mané Garrincha de Brasília foi batido com Desperta Brasil. Nós estávamos lá com o Frei Gilson. O recorde de público do Mineirão de Brasília foi batido por um evento católico. O Cristo é o Show aqui. Aqui agora o estádio Serra Dourada foi batido recorde com Totus Tuus, ou seja, cada vez mais os recordes de público de eventos estão sendo batidos pela igreja católica. Mas é fato também que dentro da igreja católica nós temos uma geração de gente cansada, de gente que estão se arrastejando, líderes de igreja cansado, pessoas de frente de igreja cansado, padres cansados, suicídios de sacerdotes no Brasil. Ou seja, estamos vendo hoje uma igreja que ela está se enchendo, sim, mas a igreja também que está sofrendo os seus percalços, e a liderança brigando com liderança, e a pastoral puxando tapete da outra pastoral, e dentro da própria pastoral é uma fofoca, é uma intriga, e um fala mal do outro, porque ninguém me dá chance, porque só serve na paróquia quem é da panelinha do padre mesmo, e o padre não me deu bom dia, e o padre não me deu boa noite, e eu trabalhei na quermesse, trabalhei no Totus Tuus, e ninguém me falou muito obrigado. Ou seja, é uma geração de gente mimizenta dentro da igreja, sim ou não? Então eu te pergunto, olhando para a igreja, isso também já está acontecendo, sim ou não? Repita comigo: Jesus Cristo está voltando. Ou seja, Nossa Senhora disse, haveria sinais na natureza, sinais na família e na sociedade, e sinais na igreja. Olhando para os três, já está acontecendo. Volto a dizer, Nossa Senhora não está dizendo data nem prazo, eu também não estou dizendo data nem prazo, mas o sentimento que eu, Eduardo, tenho, viajando o Brasil e o mundo inteiro, é que Jesus Cristo já está com os dois pés nas nuvens. A qualquer momento a trombeta vai tocar, Ele vai voltar, e a pergunta é, como é que Ele vai nos encontrar? Pergunta para quem está do seu lado, como é que Ele vai te encontrar? Eduardo, mas eu preciso ter medo disso tudo? Não. E eu vou te contar por quê. Eduardo, mas olhando para a sociedade, o mundo caminha de mal a pior. Eduardo, para a família caminha de mal a pior. Eduardo, a igreja. Eduardo, o que eu faço? Qual é o sentimento que eu tenho? Eduardo, eu preciso ter medo disso tudo? Não. Precisamos estar preparados? Sim. Ama hoje, beija hoje, abraça, tudo que eu já falei. Hoje. Mas não precisa ter medo, porque Nossa Senhora também, a mesma que falou dos sinais, ela também afirmou em Fátima, em 1917, que antes da segunda vinda de Jesus, no final de tudo isso, o meu filho quis estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. E no final de tudo isso, o meu imaculado coração triunfará. Uau!
O que você precisa entender nesta noite? Como eu falei, mamãe pediu para falar. Maria não estava na pregação desta noite, mas quando eu fui rezar nesta tarde para montar essa pregação, Nossa Senhora falou: Eduardo, diga para os meus filhos que Jesus está voltando sim, mas que eu estou com eles, e o meu imaculado coração triunfará. Eles não estão sozinhos, eles não estão abandonados, e quem é de Nossa Senhora já venceu o inimigo no final. O que é triunfo? Triunfo significa uma vitória inesperada. O que é isso? Vamos pegar o Brasil. Vê que nós perdemos a Copa. Mas tá bom. O que é triunfo? Pegando a Copa do Mundo que está fresco na nossa cabeça. Tá? Digamos que começou Brasil e Noruega. Primeiro tempo, 0-0. Ninguém fez gol. Começou o segundo tempo, 5 minutos do segundo tempo, o Brasil foi lá e fez um gol. Exemplo, tá? O jogo acabou assim. O que é isso? Vitória. O Brasil foi campeão. O mesmo cenário. Brasil e Noruega, começou o jogo. Noruega vai lá e faz 1-0 com 20 minutos do primeiro tempo. Foi para o intervalo, o Brasil perdendo de 1-0. Voltou o segundo tempo. 5 minutos do segundo tempo, o Brasil vai lá e faz um gol, 1-1, pau. 25 minutos do segundo tempo, o Brasil vai lá e faz outro gol, pum, 2-1. O jogo continua, acaba o jogo assim. O que é isso? Vitória de virada. O que é triunfo? Começou o jogo, Noruega vai lá e faz 1-0 com 20 minutos do primeiro tempo. O primeiro tempo acaba assim, vai para o intervalo, volta o jogo. 10 minutos do segundo tempo, o Brasil vai lá e faz um gol, pum, 1-1, empate. 25 minutos do segundo tempo, a Noruega vai lá e faz outro gol, pum, 2-1 para a Noruega. 43 minutos do segundo tempo, o Brasil vai lá e faz outro gol, pum, 2-2, empate. 45 minutos, o juiz levanta a plaquinha, 10 minutos de acréscimo. O jogo vai correndo, e a gente fala, vai para empate, vai dar empate, vai prorrogação, é para os pênaltis, minha Nossa Senhora entra, minha Nossa Senhora entra, segura o Haaland, ó minha Nossa Senhora. E aí, quando está faltando 1 minuto, último jogo, último lance da jogada, o Brasil vai lá e faz um gol, 3-1. Quando o Brasil faz o gol, o juiz levanta o apito e fala, acabou o jogo. O que é isso? Isso é triunfo. Porque o que é triunfo? Não tinha condições de ganhar, estava perdendo, o Haaland atacando, o Brasil estava pressionado, humanamente falando não tinha chance, humanamente falando já tinha perdido, humanamente já tinha fracassado, mas o triunfo é uma vitória inesperada no segundo tempo. O que é isso? Talvez na sua vida, alguém diz para você, não tem mais jeito, não tem mais cura, não tem mais saída, não há mais solução. Talvez o mundo está apontando o dedo para você e dizendo, você já é um perdedor, você já é um fracassado, você já é um derrotado, você é humilhado, mas Nossa Senhora vai dizer que no final de tudo isso, o imaculado coração dela vai triunfar sobre a sua vida. Você não será envergonhado, você não será derrotado, e pelas mãos de Nossa Senhora, você será vitorioso. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Repita comigo, o meu imaculado coração triunfará. O que eu quero de você hoje, saia daqui hoje, primeira coisa, tomando posse da salvação que Jesus conquistou para nós na cruz. Nós já somos livres pela cruz de Cristo, amém? Pela cruz de Cristo nós somos livres, diga amém. Amém. Primeira coisa, toma posse da cruz de Cristo. Segunda coisa, reveja a sua vida hoje. Nós só temos hoje. Então volta para sua casa hoje, pede perdão, libera perdão, ama, beija, abraça, chega lá e em todo mundo, ó. Você vai perguntar, o que está acontecendo? Você vai dizer, veio um mineirinho doido aí, mandou eu fazer. Beija hoje, abraça hoje, diga que ama hoje. Não deixa para amanhã, amanhã pode ser tarde demais. Seja santo hoje, se confessa hoje, se for possível ainda, não sei. Dá um jeito na sua vida hoje.
Terceira coisa, para a gente finalizar, cola na mamãe do céu. Cola nela, seja todo de Maria. Quanto mais mariano você for, mais de Jesus você vai ser, vai dizer São Luís Guignon de Montfort. Quanto mais mariano você for, mais eucarístico você vai ser. Quanto mais mariano você for, mais católico você vai ser. Seja todo de Maria, porque ela vai triunfar sobre todas as coisas. Amém? Amém? Fica de pé, fica de pé. Dá um glória a Deus maravilhoso. Não, eu sou glória a Deus, foi ridículo. Se você entendeu a pregação, dá um glória a Deus maravilhoso. Glória a Deus. E uma salva de palmas para Jesus.